Olá, sejam bem-vindos ao Diário Claro, o podcast do Diário da República. Na primeira parte deste episódio sobre heranças e testamentos, falámos sobre o que nos diz a lei sobre a divisão dos bens pelos herdeiros quando não há um testamento. Agora, nesta segunda parte, falamos então sobre os testamentos e o planeamento da nossa sucessão. Fique connosco. Começo por lhe perguntar, em primeiro lugar, exatamente o que é um testamento, o que é que lá está escrito? Para quem, por exemplo, nunca viu um, nunca pensou sequer em fazer um, e porque é que é tão importante, diria, para todos nós, pensarmos em fazer um testamento? O testamento acima de tudo, é a nossa vontade que vai ser declarada depois da nossa morte. Na verdade, é a imortalidade da nossa vontade. É nós podermos deixar um documento escrito em que dizemos a quem cá fica aquilo que nós gostaríamos que fosse feito. Sendo que, ao contrário do que acontece noutros países, em Portugal nós temos normas especiais. Há países em que o testamento, e se pensarmos apenas naquilo que são as disposições, portanto, a nossa vontade quanto aos nossos bens físicos ou digitais, mas que sejam bens patrimoniais, o nosso legislador condiciona, ou seja, o nosso legislador diz há uma barreira sobre aquilo que vocês querem deixar. Isto tem raízes históricas. E a barreira que nós temos é que o legislador diz, portanto, a esposa tem direito a receber uma determinada parte da herança, os filhos têm direito a receber uma parte da herança e nós não os podemos deserdar. Não existe esse conceito, é só nos filmes de deserdar um filho, por existe, exemplo. Mas a pessoa tem que ser condenada por determinados tipos de crimes, a sanção tem que ser superior, a sanção tem que ser aquela que está estipulada na lei, portanto, uma pena superior pelo menos a 6 meses. Há um conjunto de regras e de pressupostos que raramente são preenchidos. Portanto, a deserdação é sempre um conceito bastante difícil. Nos filmes é muito fácil, em Portugal é mais difícil. Mas isto não torna menos importante o testamento. Há muitas vezes que chega, então não quero fazer testamento nenhum, porque afinal não podem fazer nada daquilo que eu quero, eu não posso desertar o meu filho. Mas a lei deixa-nos fazer outras coisas. A lei deixa-nos, por exemplo, deixar aquilo que se chama a cota disponível, que é um conceito, apesar de ser um termo técnico, muitas pessoas já o dominam porque já chegam aos cartórios dizendo eu quero deixar a minha cota disponível. A cota disponível é o testamento mais comum. É quando eu digo que quero deixar o máximo em percentagem, portanto, sem indicar bens concretos, em que eu digo qual é o máximo que a lei me deixar, eu quero deixar, por exemplo, à minha mulher. Mas também posso deixar a uma associação. Também posso deixar a quem muito bem me apetecer. A um amigo, qualquer pessoa. Qualquer pessoa, qualquer entidade, desde que aquilo não implica a prática de um crime, portanto, já tivemos às vezes, por anedota, discutimos um bocado, mas desde que não implica a prática de um crime, ou que seja, a lei também prevê uma coisa que é raízes históricas, que é, por exemplo, se eu tiver uma relação extraconjugal, e se for casado, a lei diz que eu não posso deixar bens à pessoa com quem mantinha uma relação extraconjugal. Também limita deixar bens ao notário, ainda bem, que é precisamente por causa de nós sermos imparciais, mas outras situações de dependência, os enfermeiros, os médicos, que é para a pessoa num estado de carência não ser influenciada para deixar os seus bens. Mas, portanto, pode optar por essa cota disponível, em que eu digo, normalmente será se tiver um filho, a mulher, por exemplo, que é o caso mais comum, hoje em dia na sociedade portuguesa, que é deixar-lhe na prática 1/3 da sua herança. Portanto, eu deixo a cota disponível, corresponde a 1/3. Depois, também posso fazer uma escolha de bens. E na escolha de bens é uma coisa ligeiramente diferente. Isso chama-se fazer legados. Eu posso ter a minha herança e imaginemos que, por exemplo, eu tenho 2 filhas e tenho uma casa muito grande. A casa, eu entendo que a minha mulher deve ficar na casa, ela já é dona até de metade, eu deixo-lhe outra metade e ficamos todos bem porque o que ela quer da vida dela é ficar com a casa. Depois tenho 2 apartamentos. Tenho um filho e uma filha, deixo um apartamento a cada um. Grosso modo fiz as contas e aquilo corresponde àquilo que eles teriam a receber naquela herança e, portanto, eu escrevo exatamente aquilo que posso deixar. Mas também posso deixar coisas mais pequenas, posso deixar uma volta de ouro, um relógio, um quadro,
uma coisa qualquer. Portanto, eu posso fazer uma distribuição em percentagens, ou da herança, em que eu não digo exatamente qual é o bem, ou posso fazer uma indicação, chama-se isso, deixar uma herança por legados, do bem que quero deixar, seja uma conta bancária, seja aquilo que eu quiser. E nesse caso pode-se ir ao mais ínfimo detalhe, portanto, posso discriminar nesse testamento, posso deixar aquele livro, portanto, há todas as possibilidades. Pode deixar aquilo que quiser, já tive as coisas mais... o relógio que tenho na parede do meu quarto, o livro com as figurinhas de futebol que colecionei desde que era pequeno, uma bíblia, uma conta numa rede social, portanto, eu posso escolher especificamente o bem que quero deixar. E depois, quando se é aconselhado pelo notário, ele vai ter que fazer algumas contas, vai ter que fazer algumas perguntas sobre o património, porque as pessoas levam isso um pouco a mal, mas é impossível nós determinarmos de maneira a cumprir a sua vontade, que é essa tal cota disponível, que é que eu posso deixar, seja como for, ou a parte legítima, tem que se fazer algumas contas para eu fazer bem o meu testamento. E fazer bem o meu testamento é algo importante, porque por vezes os testamentos normalmente deviam ser utilizados não apenas para beneficiar quem cá fica, portanto em especial, eu quero, por exemplo, recompensar o meu filho porque ele cuidou de mim até à morte, enquanto os outros meus filhos não quiseram saber, e portanto aquele meu filho vou deixar algo mais. E portanto isso é uma das motivações que se pode ter no testamento, mas também pode servir para, de alguma forma, eu eliminar litígios. Há esse exemplo que eu dei. Imaginemos que eu tenho 2 apartamentos no mesmo prédio, um do lado esquerdo e outro do lado direito, são ambos T2, e eu digo logo que um apartamento fica para o meu filho António e outro apartamento para a minha filha Maria, e assim quando eu morrer o meu filho António e a minha filha Maria não vão andar à porrada para saber se um se fica do lado esquerdo ou do lado direito. Portanto, também servem para eliminar esse tipo de problemas. Servem para algo que hoje em dia está muito em desuso, que é para perfilhações. Eu não quis reconhecer um filho em vida, eu posso fazer o testamento. Já não acontece muito, mas no passado acontecia com bastante frequência, por razões também históricas, de que as pessoas, portanto, socialmente era muito mais gravoso ter um filho fora do casamento. Hoje em dia, felizmente, a sociedade evoluiu e dá muito mais importância ao direito das crianças e dos filhos, e portanto até obriga de certa forma a que se faça um reconhecimento mais precoce. E depois esse testamento também pode ter disposições de natureza não patrimonial, porque eu posso deixar, e algo que em Portugal era bastante utilizado, o testamento, quer que seja rezada uma missa, quer que seja feito um determinado ritual no meu funeral, apesar de que eu nos testamentos e os rituais funerários eu tenho sempre algumas dúvidas e alerto sempre as pessoas. É porque o testamento normalmente, quando ele é consultado, a pessoa já foi sepultada, portanto, e depois de cumprir a sua vontade vai ser difícil, a não ser que a pessoa, no meio do testamenteiro, lhe entregue uma cópia. Porque um dos pontos fundamentais dos testamentos, e é uma grande preocupação das pessoas, 2 questões importantes, o testamento é secreto. Portanto, a pessoa faz o testamento e ninguém, a não ser o próprio, pode consultá-lo enquanto ele for vivo. O notário só pode dar acesso a um testamento com a certidão de óbito de quem o fez, ou alguém que tenha uma procuração daquela pessoa para consultar aquele testamento. Ele é secreto, completamente secreto. Muitas vezes as pessoas têm medo que se saiba, é normal. Eu se tenho 2 filhos e vou favorecer um, as minhas festas de Natal vão ficar mais complicadas se o outro souber do meu testamento, e portanto para as pessoas a reserva é importante. E essa reserva está assegurada. Outra questão também fundamental que nós temos na questão dos testamentos é que eles são revogáveis. E isto é bastante, e modificáveis a qualquer altura. Isto é bastante importante e é um conselho que muitas vezes as pessoas me pedem enquanto notário, e pedem a todos os notários. É se eu faço uma doação ou se eu faço um testamento. Muitas vezes os pais querem beneficiar os filhos em vida, logo, ou pelo menos querem distribuir as coisas para não haver problemas depois da minha morte, e é bastante importante que a pessoa se recorde que depois de doar em vida vai ficar sem os bens. E se precisar deles depois não vai ter. E se vai doar a casa onde vive, vai ter ali um problema, porque muitas vezes pode acabar na rua. E é importante que as pessoas tenham essa noção, e eu digo sempre, a não ser que você tenha mais bens, ou que esteja de alguma forma assegurada a sua subsistência até ao final da sua vida, o testamento é muito mais seguro. É muito mais seguro porque é revogável.
Eu se amanhã até beneficiei aquela pessoa num testamento, mas aquela pessoa fez uma coisa qualquer que eu não gostei, ou cheguei à conclusão que até estava enganado nos meus motivos, eu posso alterar o testamento, posso revogar totalmente, e aí passa a ser o que diz a lei, os meus herdeiros serão os meus filhos, a minha mãe, a minha mulher, ou quem seja, ou posso fazer um novo testamento e dizer, afinal já não quero que seja o herdeiro A ou B, e até posso indicar lá, eu estou aqui a retirar o A ou B, porque eles portaram mal, fizeram isto ou fizeram aquilo. E os testamentos também podem ser usados para isso. Portanto, eu posso colocar no testamento aquilo que são as minhas motivações. E por vezes para as pessoas é importante que colocarem as motivações nos testamentos. Os testamentos mais comuns que hoje em dia são feitos, hoje em dia são marido e mulher. Enquanto no passado a grande preocupação dos pais era a proteção dos filhos. Porque tínhamos uma sociedade muito mais centrada, tínhamos uma sociedade mais pobre e, portanto, em que os filhos tinham menos oportunidades do ponto de vista do seu desenvolvimento pessoal. Muitas vezes eles ou seguiam as profissões dos pais ou os negócios dos pais, ou tinham uma relação muito próxima dos pais. Portanto, o progenitor queria de alguma forma acautelar que os filhos tivessem a sua vida ou parte da sua vida assegurada, até porque muitas vezes as filhas, o que era mau para as mulheres, que até não se casavam, que era para cuidar dos pais, e tínhamos muito essa tradição de fazer testamentos no sentido de acautelar ou de distribuir os bens para os filhos. Hoje em dia, a maior preocupação dos portugueses, mas posso dizer dos europeus, ou mesmo a nível mundial, é de proteger o marido, proteger a sua mulher, ou a mulher proteger o seu marido, ou no caso da mulher, proteger a sua mulher, no caso de relações com pessoas do mesmo sexo, em que a preocupação já é distinta, ou até pessoas que vivem juntas. Também é uma situação interessante, que há muita coabitação hoje em dia de pessoas que não têm qualquer relação, amorosa, afetiva tem, não tem amorosa, no sentido amoroso da palavra, mas que também as querem proteger. E aparecem muitas pessoas que querem, como é que eu consigo assegurar que o meu marido ou que a minha mulher não é despejado, ou que não é obrigado a vender a casa, e há soluções para isto. E é importante que se comece logo por dizer isso. Eu disse, a lei não permite, de alguma forma, que eu faça o que quiser no meu testamento e coloca-me limites, mas permite-me, por exemplo, fazer a constituição de um usufruto a favor da minha mulher. E o usufruto é o direito de fazer o que quiser com a minha casa, menos vendê-la. Mas posso viver nela, posso autorizar quem eu quiser a viver nela e, garantidamente, aconteça o que acontecer, mesmo que haja um processo de inventário, de litígio, de partilhas, o que seja, aquele direito a viver na casa está garantido. E a mesma coisa se aplica, por exemplo, a coisas que às vezes têm muito pouco valor, como são, por exemplo, o recheio da casa, os móveis, os eletrodomésticos, em que nem sequer tem um grande valor económico, mas que eu não quero que, quando morrer, os meus herdeiros entrem pela minha casa. E muitas vezes temos pessoas que já são segundos casamentos. Eu não quero que os meus filhos, que já nem têm uma relação até próxima com a minha atual companheira ou companheiro, que entrem pela casa e comecem quase a fazer uma relação dos bens para ver se não desaparecer nenhum. E, portanto, há formas que eu tenho de evitar isso. E o testamento é a forma mais usual e a forma mais adequada, que é eu deixar um usufruto, por exemplo, que é uma coisa importante, ou um direito de habitação, a possibilidade de fazer uma escolha de bens, deixar isto de uma forma alternativa, que também é uma coisa que no passado não se fazia, e dizer assim, eu deixo o usufruto para a minha mulher, mas se ela não quiser, ela pode ficar antes com a cota disponível, que acontece muitas vezes, às vezes as pessoas não querem pensar nisso, mas eu vivia numa casa muito grande, com 5 quartos e um jardim com 1000 metros quadrados, e se calhar quando eu falecer, a minha mulher o meu marido não vai querer continuar a viver lá, porque nem se vai sentir bem porque me perdeu, e foi lá que as pessoas construíram a sua vida. E dar alternativas e os testamentos serem documentos flexíveis, em que quem cá fica decide aquilo que é melhor para si, e eu dou-lhe uma ferramenta para o poder fazer e o protejo nas suas várias componentes, sendo que as componentes mais habituais de proteção é da casa, de eu ter um teto, e possivelmente do seu recheio das contas bancárias e da utilização da viatura ou do carro. E isso é bastante importante, e muitas vezes é isso que nós temos que fazer, pelo menos. Por isso é que eu digo,
mesmo quando somos mais jovens, porque nenhum de nós sabe quando é que nos pode acontecer alguma coisa, ter o testamento. Um testamento não é um instrumento, aquele instrumento que nós vimos dos filmes, em que a pessoa no fim da sua vida chamava um notário e ia lá um senhor a casa para, quase no leito da morte, dizer as suas últimas vontades. Hoje em dia é um instrumento igual a um seguro. Eu faço um testamento como faço um seguro do meu carro. Eu não quero ter um acidente, ninguém quer morrer, mas queremos ter a garantia que, se acontecer aquilo, quem cá fica protegido com um seguro que é um testamento, onde tenho um conjunto de disposições que vão proteger o meu marido ou a minha mulher. Um ponto importante, também é uma questão habitual nas matérias sucessórias, são os seguros de vida. Os seguros de vida não entram nas partilhas. É sempre uma confusão habitual. Os seguros de vida, o que pode entrar na partilha é aquele prémio que eu paguei todos os anos. Se eu pagar 500 euros todos os anos para ter um seguro de vida, eventualmente os meus herdeiros podem dizer: atenção, que esse dinheiro que tu gastaste de alguma forma vai enriquecer alguém, se for a favor de um terceiro, e portanto tem que voltar a entrar na partilha. Mas aquele valor do seguro de vida, o beneficiário do seguro de vida é que eu indico. Ele não entra nas contas da partilha e, portanto, no testamento ele não será parte do testamento. Por fim, relativamente à matéria do testamento, é bastante importante nós considerarmos que os testamentos, mais uma vez enquanto instrumentos, podem ser utilizados para aquele fim que também no século XXI voltou, digamos, a ser mais usual e quase desapareceu nas décadas, principalmente 90 e até no princípio deste século, que é o testamento como forma de filantropia, o testamento como forma de eu beneficiar uma causa em que eu acredito. E hoje em dia voltou bastante a ser utilizado. Os testamentos, há muitos séculos atrás, um dos maiores herdeiros, e é por isso que temos grandes patrimónios, era a própria, no caso de Portugal, a própria Igreja, em que as pessoas deixavam os bens com objetivo caritativo, mas também parte porque queriam a salvação e parte do processo. Isto, não é uma opinião, fazia parte mesmo, a possibilidade de eu me salvar dependia de alguma forma de eu deixar alguns bens para a Igreja, mas muitas vezes as motivações não eram apenas essas, ou seja, era efetivamente de fazer uma boa causa ou de fazer uma caridade. E hoje em dia as pessoas começaram outra vez a utilizar o testamento. E é bastante importante que as pessoas façam uma ponderação sobre a quem querem deixar, que investiguem as instituições, que não se limitem a ir ao Google e escolher uma associação qualquer que lhes apareça à frente, até porque muitas vezes a informação que está na internet é falsa. E presumam que essa informação é falsa, não a tomem como verdadeira. Muitas instituições que acabam por ser beneficiadas efetivamente não estão a exercer nenhuma atividade, ou aquela atividade que para as quais as pessoas deixaram dinheiro. Até podemos colocar algumas condições, mas a fiscalização vai ser bastante difícil de fazer, mas podem fazê-lo. E felizmente tenho assistido cada vez mais a pessoas que têm até algum património. Uma das ponderações que fazem é beneficiar uma associação, ou uma instituição de caridade, ou uma causa específica, ou até que pode não ser apenas, que pode não ser diretamente aquela a que nos habituamos, que eram deixar para instituições que têm a ver com tratamentos oncológicos, ou associações que têm a ver com o provimento de casa para sem-abrigos, mas também pode ser, e está a ser feito atualmente, associações de defesa de animais, associações que promovam as artes, e portanto tem essa flexibilidade. E por vezes é uma forma também que as pessoas têm de retribuir aquilo que lhes foi concedido em vida. E também isso pode ser feito no testamento e feito de uma maneira segura. Mas é importante que o próprio testador defina bastante bem aquilo que pretende fazer e que obtenha informação. É bastante importante que as pessoas vão à procura da informação e certifiquem que a informação que estão a obter é verdadeira. Queria voltar um bocadinho atrás, porque acho que é um tema muito relevante para muitas pessoas que nos estão a ouvir, que tem a ver com algo que já falou, que é a união de facto, não é? E, portanto, a nossa lei, como dizia há pouco, não protege, digamos assim, o companheiro em caso de morte, portanto, não é um herdeiro, segundo a lei, e o testamento acaba por ser a forma de salvaguardar a atribuição de bens ao companheiro ou à companheira.
Sim, sem dúvida nenhuma. O testamento é a melhor forma de o fazer, por duas razões. A primeira é que não é algo definitivo, ou seja, muitas vezes as pessoas têm um companheiro e temem, assim como pode acontecer com alguém que é casado e pode ocorrer um divórcio, temem, eu não quero fazer uma doação, por exemplo, porque eu não sei como é que vai ser a minha relação com esta pessoa daqui a uma semana ou daqui a 20 anos. E portanto, como o testamento, como eu disse, como é algo modificável, eu posso fazer um testamento, por exemplo, em que quero garantir pelo menos que aquela pessoa tenha um teto até morrer. E portanto eu posso garantir por testamento isso, ou que aquela pessoa tenha de alguma forma seja cuidada, ou tenha uma determinada quantia, ou deixar-lhe um carro, ou na pior das hipóteses, pelo menos que aquela pessoa tenha acautelado aquilo que são as suas coisas dentro da casa. E o testamento também pode servir para isso. O testamento pode servir para dizer, por exemplo, para além de eu deixar alguma coisa, e dizer que deixo, por exemplo, o usufruto da minha casa àquela pessoa, e portanto, quando aquela pessoa morrer, a casa depois seguirá, por exemplo, aos meus filhos, sem precisar dizer mais nada, mas também posso aproveitar para dizer no meu testamento que os bens que estão dentro daquela casa, o recheio, por exemplo, foi comprado pelos dois que viviam em união de facto e, portanto, de alguma forma ficar uma declaração a confirmar aquilo que depois a pessoa vai se tentar defender, muitas vezes em tribunal, e é importante que essa declaração exista. E, portanto, o testamento é fundamental nas uniões de facto. Ainda no tema do testamento, que é um testamento diferente, e que também acaba por ser algo que muitas vezes antigamente fazia parte dos próprios testamentos e que o legislador colocou de alguma forma à parte, é a questão do testamento vital e a diretiva antecipada da vontade. O testamento vital e a diretiva antecipada de vontade é um regime jurídico que veio permitir às pessoas, e este é um tema que cada vez mais as pessoas estão conscientes dele e que nos pedem ajuda, tem a ver o que é que acontece no caso de, numa das situações, de eu já não conseguir manifestar a minha vontade, e por exemplo não quero ser sujeito a reanimação, ou não quero ser sujeito a tratamentos experimentais, e portanto quero que numa determinada fase da minha vida as pessoas deixem de realizar determinados tratamentos médicos que são agressivos, e portanto eu não os quero. Ou quero dar um destino, por exemplo, daquilo que é o meu corpo, e quero o vulgo doar o meu corpo à ciência, ou até disponibilizá-lo para a doação de órgãos. E são pontos bastante importantes. É outro tipo de testamento, apesar de se chamar testamento, chama-se testamento vital, é a diretiva antecipada de vontade, sem prejuízo que nada proíbe que se coloque no nosso testamento principal parte dessa informação, mas, e eu estou a distinguir isto porque isso é um ponto importante, como eu disse no princípio, o testamento é algo secreto. Portanto, quando eu morro, imediatamente, muitas vezes ninguém tem acesso àquele documento. Enquanto que a diretiva antecipada de vontade, quer o testamento vital, são algo que o Sistema Nacional de Saúde, aliás, no caso do Ministério da Saúde, vai ter acesso, ainda enquanto eu estou vivo, e portanto vai poder aplicar e cumprir com a minha vontade. E muitas vezes as pessoas confundem os dois conceitos do testamento vital ou da diretiva antecipada de vontade com o testamento, porque no passado, quando isto não existia, muitas vezes as pessoas usavam o testamento para esse fim. Então, quem esteja agora a ouvir falar sobre testamentos e fique com vontade realmente, se calhar faz sentido avançar com esta ideia, fazer ou pelo menos saber mais junto do notário. O que é que eu preciso de ter, de levar ao notário, se decidir quero fazer o meu testamento? Eu que aconselho sempre as pessoas a fazerem duas coisas. A primeira, antes de saírem de casa, é escreverem num papel uma lista dos bens que têm. E se não quiserem dizer exatamente qual é o valor que têm no banco, nós o que queremos saber, fundamentalmente, é a percentagem. O peso do património global, a minha casa vale 50%, as minhas contas bancárias valem 15%, o meu carro vale 10%. É uma soma simples, qualquer pessoa pode fazer. Todos nós temos uma noção mais ou menos quanto é que as coisas valem. Portanto, isso é importante porque essa informação vai ser pedida e se calhar antes de saírem de casa já podem pensar nisso. E depois não tem que levar muito mais, porque a maior parte da informação que nós precisamos para uma primeira abordagem a pessoa já a tem. E a informação que nós vamos perguntar é quem são os seus herdeiros, quem são os seus familiares. Agora, muitas vezes o que nós precisamos é quando há documentos ou factos passados que têm um impacto no testamento. O exemplo muito comum é
marido ou a mulher já faleceu e até deixou um testamento, e nós vamos precisar de analisar o testamento anterior do marido ou da mulher, eles nunca fizeram partilhas, para ver exatamente qual é o impacto na própria herança, no próprio planeamento da futura herança daquela pessoa. Portanto, se houver alguma coisa que esteja diretamente relacionada, seja um testamento passado que eu sou herdeiro de algum bem, ou alguma doação que eu tenha recebido, ou alguma informação dessa natureza, é importante. Muitas vezes é importante levar algo que é fácil, porque a maior parte do património acabam por ser bens imóveis, ou pelo menos o que as pessoas buscam mais fazer testamentos é sobre bens imóveis, e basta aquele papelzinho que tem do IMI, que recebem todos os anos, é bastante útil porque tem lá os valores patrimoniais tributários e permite-nos ter alguma ideia mais ou menos daquilo que é o património daquela pessoa e como é que nós podemos deixar. E pouco mais é do que isso. Esta é a abordagem inicial. Uma informação sempre importante, não sei se estava nas perguntas subsequentes, é quanto é que custa um testamento. O preço é tabulado em Portugal. Portanto, mais ou menos, com uma certidão, ele custa aproximadamente 150 euros. Eu vou já dar um valor arredondado, que é para depois não... Para cima, que é para não ser um valor arredondado. Mais ou menos 150 euros. Claro que depois depende muito daquilo que é o trabalho antes do testamento. Uma coisa é eu fazer um testamento em que chego lá e digo que quero deixar uma cota disponível, e marco um dia, aparece uma hora, fazemos o testamento e etc. Outra coisa é eu pedir ao notário, levo-lhe uma resma de documentos, peço-lhe uma pré-análise porque tenho uma quinta, porque preciso de resolver 500 mil problemas até fazer o testamento, e portanto há um acréscimo de horas. Portanto, o que eu digo sempre às pessoas para fazerem é perguntem quanto é que vai custar. As pessoas têm o direito de perguntar quanto é que vai custar. Não têm que saber quanto é que vai custar, o procedimento apenas no fim. Portanto, um testamento simples custa aproximadamente este valor, 140, 150, 160 euros, depois depende do número de páginas, há ali umas questões, mas este valor pode aumentar. E pode aumentar bastante, dependendo do número de horas despendidas pelo notário na feitura do trabalho anterior ao testamento. E isto é bastante importante para as pessoas terem noção. Portanto, pedir um orçamento não é crime nenhum e é um direito. Mais do que possível é um direito. Claro. E as pessoas devem usar esse direito. E no caso desse orçamento não ser cumprido, as pessoas saibam que podem se queixar à Ordem dos Notários, www.notarios.pt, e as pessoas têm o direito de se queixar e a Ordem emitir um laudo e pode, inclusive, obrigar o notário a devolver o dinheiro que pagou a mais por aquele testamento que fez. E isto relativamente ao testamento ou a qualquer ato. Mas pedir o orçamento é fundamental para perceberem quanto é que vai ser o custo, e até podem, com base naquele orçamento, até perguntar previamente à Ordem se o valor é um valor proporcional ao trabalho que vai ser executado. Claro que depois isto tudo depende e os testamentos muitas vezes temos isso, se há necessidade de uma deslocação a um hospital, já acontece muito frequentemente, portanto tudo isto vai encarecer o processo e é importante que as pessoas tenham noção antes de o fazerem. Mas o custo mais habitual é um custo relativamente baixo. Claro que depois o baixo é sempre relativo. Quando se fala em 150 euros, as pessoas podem dizer que é um custo caro, ou podem dizer que é relativamente baixo. Relativamente à maior parte dos países do mundo é um custo relativamente baixo. É preciso ver que o documento em si fica guardado de forma perpétua, ou seja, é prestado um serviço de guarda do documento, muito mais que a redação do tempo despendido. É o serviço a ter a garantia que aquele documento não vai desaparecer, a não ser que aconteça alguma catástrofe. Sendo que, neste caso, toda a informação, desde 1 de junho de 2022, tudo o que é feito depois de 1 de junho de 2022 está desmaterializada e guardada de forma cifrada, para manter o sigilo, mas, portanto, há uma garantia, mesmo no caso de haver uma catástrofe, enquanto que antigamente não havia essa possibilidade, no caso de um incêndio ou no tremor de terra. Hoje em dia já temos a possibilidade de aceder a cópias em backup digital, portanto, guardamos perpetuamente o testamento. E isso é importante quando nós falamos de um país onde ainda hoje se usam testamentos que foram feitos há 100 anos. Portanto, a questão do custo é importante porque as pessoas têm que ter noção que aquele dinheiro que estão a gastar, e este valor já é o valor com o IVA incluído, mais 23%, e infelizmente ainda pagamos um IVA demasiado excessivo neste tipo de serviços, que são serviços essenciais, mas já está incluído, que este valor que estão a pagar, na verdade, é um dos maiores investimentos que fazem na proteção da sua vida futura.
Porque a diferença de ter um testamento em que eu deixei o usufruto, por exemplo, à minha mulher, ela teve uma casa até morrer, é ela não ter que pagar renda nos seus últimos 10 anos de vida. Multipliquem isso por uma renda na cidade de Lisboa e vejam quanto dinheiro consegui, de alguma forma, aquele testamento veio a valer. E portanto aqui vem muito mais, é muito mais do que um mero instrumento jurídico que as pessoas a veem nos filmes, porque eu quero, eu me chateei com o meu filho e portanto quero beneficiar o outro. É muito mais visto como um instrumento de proteção jurídica para aquelas pessoas de que eu quero cuidar depois da minha morte e já não estou cá. Então perguntava-lhe agora, para fecharmos a nossa conversa, que conselho é que deixa a quem nos está a ouvir e que pense: será que é agora a melhor altura para eu fazer um testamento? Será que não é muito cedo? Eu julgo que a síntese desta conversa é que não há uma altura certa para fazer o testamento, mas uma coisa eu tenho a certeza é que nunca é demasiado cedo. Todos nós temos, de alguma forma, desde bastante jovens, acesso a património. E cada vez mais temos patrimónios diversificados. Desde logo os patrimónios digitais. E, portanto, os fenómenos sucessórios cada vez são mais importantes desde uma tenra idade. Enquanto que antigamente a acumulação de património dava-se numa fase muito adiantada da vida, hoje em dia temos muitos jovens já com um património relevante. Porque muito do património não nos chega apenas por herança, mas chega-nos por uma construção de património. Hoje em dia temos startups, temos pessoas vinculadas a fenómenos como o futebol, como as artes, e portanto que têm até uma construção de riqueza numa fase muito precoce de vida. E portanto o tempo certo para fazer testamento é logo que, de alguma forma, tenham um património que de alguma forma seja significativo em caso de falecimento. E que seja significativo para quem? Que seja significativo para terceiros, pessoas com quem eu quero proteger ou a quem eu quero deixar, mas que por vezes também seja significativa para mim próprio. Eu posso querer que de alguma forma o meu legado seja respeitado por quem me vá suceder. Eu falo, por exemplo, por vezes num legado artístico, em que eu durante a minha vida, por exemplo, ainda não sou um pintor especialmente conhecido, ainda não tenho uma vasta obra e reconhecimento internacional, mas eu gostava que, se morresse, os 50 ou 60 quadros que já produzi ficassem ao cuidado de alguém que eu estimo, seja meu familiar ou não. E, portanto, a própria forma como nós definimos o nosso legado futuro e a forma como queremos ser vistos no futuro e aquilo que de alguma forma ficou ou fica no mundo terrestre, que fique determinado de acordo com a minha vontade. E, portanto, é mais uma extensão da manifestação da nossa vontade que se faz através do testamento. Portanto, é um instrumento de manifestação da minha vontade e muito mais um testamento como uma forma reativa de fazer uma escolha qualquer para beneficiar alguém que me fez bem ou para prejudicar alguém que me fez mal. Portanto, façam testamentos, consultem os vossos notários, obtenham informação e nós estamos ao dispor em todo o país, em Portugal continental e nas ilhas, para vos atender sempre que entenderem necessário. Muito obrigada. O gosto foi meu e obrigado pela oportunidade de estar aqui. Abordámos aqui várias questões em torno das heranças e dos testamentos também. Ficámos a saber quem é que são os herdeiros que se podem apontar nas mais diferentes situações, porque percebemos também que são muito diversas as opções e as configurações familiares que existem também. E na segunda parte sobre os testamentos, esta figura que o pode proteger e que de facto pode obter mais informação sobre ela junto do seu notário. A legislação aplicável, já sabe, está sempre disponível no portal do Diário da República, em diariodarepublica.pt. Acompanhe-nos nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook e rede social X, onde partilhamos conteúdos em linguagem clara, e avalie este episódio no Spotify e na Apple Podcasts. Obrigada!